Amém. Vamos ler no Evangelho de São Lucas, capítulo 5, do 1 até o 8, que diz assim. Primeiro vamos para o título, né? A pesca maravilhosa, os primeiros discípulos. Certa vez, às margens do lago de Genezaré, quando a multidão se comprimia junto a Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele viu dois barcos junto à praia do lago. Os pescadores haviam desembarcado e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E sentando-se do barco, ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: vai mais para dentro do lago e lançai as vossas redes para a pesca. Simão disse: Mestre, trabalhamos a noite toda e nada pescamos, mas por causa da tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, tantos que as redes começaram a se romper. Acenaram então aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles foram e encheram ambos os barcos, tanto que quase iam a pique. Ao ver isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois, com a pesca que haviam feito, a admiração tomara conta dele e de todos os que o acompanhavam, bem como Tiago, João, filho de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Bom, vamos orar? Vamos falar com Deus? Que é importante nós conversarmos, nós falarmos com o Senhor. Amém? Vamos falar com Deus, porque Deus é maravilhoso. Pai, em nome de Jesus, nós nesse instante estamos orando, pedindo a tua direção, a tua graça, a tua força, a tua misericórdia, pedindo que o Espírito Santo coloque na vida das pessoas aquilo que o Senhor quer que eles necessitam, ou eles escutam o que eles necessitam, o que eles precisam, não o que nós queremos falar. Espírito Santo, age poderosamente na vida dos teus servos. Sobretudo, perdoa os nossos pecados, nossas falhas, nossos erros, e que nós possamos ouvir a tua voz nesta noite, através de nós que somos canal do Senhor para muitas pessoas, aqueles que vão acompanhar também pelo canal do YouTube, que as pessoas possam ouvir e gravar essa palavra que é tua palavra. Amém? Queridos, nós vamos ler aqui, ou melhor, explanar aqui uma passagem extremamente conhecida que nós acabamos de ler, que fala a respeito de uma pesca maravilhosa, de uma pesca onde envolve um cenário que apresentava os discípulos e também algo que é bom, que é pesca. A pesca sempre foi bom. Eu sempre gostei de pescar, eu acho que quando você pesca, você distrai. Quando você pesca, você consegue esquecer, pelo menos comigo, e alguns amigos que eu tive, eles conseguem esquecer alguns problemas. Você pensa assim também, Davi? Consegue esquecer alguns problemas e isso é bastante importante. Pelo menos, eu gosto da pesca. Bom, dito isto, o que nos chama atenção aqui, nesse texto? Esse texto chama atenção do fato de Jesus está no lago de Genezaré, e ao mesmo tempo que ele está no lago de Genezaré, o que ocorre? Veja bem, só um momentinho. O que ocorre então? No lago de Genezaré, Jesus começa, ou melhor, os discípulos estão lá, e o texto em si, ele fala de uma maneira tão maravilhosa, tão grandiosa, a respeito do cenário que apresenta. Primeiro tinha uma multidão, que é uma popularidade assim grande ao lado de Jesus, e aqui envolve o chamado de Simão.
Então, se envolve o chamado de Simão, eu acredito o seguinte, quando Jesus entra no barco com Simão, e ele pede para Simão afastar um pouco da terra. E qual era o objetivo de Jesus? Jesus queria ensinar, naquele momento, naquele espaço, ele queria ensinar aquelas pessoas que estavam próximas. E além de ele ter o alvo principal, que eram as pessoas, tinha um outro alvo que era Pedro, do qual ele quis interagir com ele ou quis relacionar com ele de uma forma pessoal. Repetindo, o cenário desenhado é Jesus, ele entra no barco de Simão, e pede que o barco afastasse um pouco da terra, e ao mesmo tempo que o barco afasta da terra, Jesus, que ele é apertado pela multidão, ele está rodeado pela multidão, ele aponta o alvo é Pedro. Ao mesmo tempo que o alvo é Pedro, o texto mostra, dentro lá no versículo 4, que Jesus ele começa a instruir Pedro. Ele começa a dar instrução para Pedro, para que Pedro pudesse lançar a rede na banda direita. Mas Pedro, por ser um pescador experiente e que passou várias noites pescando e não teve sucesso, ele fica meio encabulado. Eu tenho experiência. E muita experiência. Aí chega esse homem e manda eu lançar a rede, tendo em vista que ele ficou a noite inteira e fracassou, isso chamou muita atenção. Mas observe que Simão ele dá uma resposta muito positiva no versículo 5. Após ele estar frustrado, porque ele ficou frustrado, ele demonstrou um poder de decisão muito bom quando ele obedece à instrução de Jesus. O que ele diz lá? Ó Senhor, mediante a tua palavra, eu vou lançar rede. Ou seja, Pedro confiou na palavra de Jesus, mesmo mediante as inseguranças, mesmo mediante as dúvidas, ele confiou na palavra de Jesus. Então, esse trecho, esse pedaço aqui, leva a nós a crer que nós também temos que confiar na palavra de Jesus. Depois nós vamos ver o desenrolar desse cenário. Mas, a princípio, Pedro confiou na palavra de Jesus. É muito importante, no momento que nós estamos frustrados, no momento que nós estamos inseguro, confiar na palavra de Jesus. E Pedro confiou na palavra de Jesus, mesmo na frustração que teve à noite. O dia e noite, ele confiou na palavra de Jesus. E o que ele faz então? Ele obedece, no versículo 6 e 7, ele obedece à palavra de Jesus e ele tem sucesso. E os seus companheiros apanham uma grande quantidade de peixe, bastante peixe. E o texto diz que a rede não se rompiam. Mas antes disso, eu queria chamar a sua atenção, a nossa atenção, é que Pedro, ele além de obedecer à palavra de Jesus, ele também teve segurança. Só que tem um detalhe nesse texto aqui que me chamou a atenção. Lembra que eu falei que eu gosto de pescar? À noite não é propício para se pescar. Geralmente pesca é no período diurno, não noturno, período diurno. E Pedro tinha ficado de dia e noite. Isso é uma parte. Outra coisa também que o texto chama muito a nossa atenção, que desperta muito a nossa curiosidade, é a forma, a maneira como Pedro deu ênfase à palavra de Deus. Pedro ele conseguiu ter a percepção que ele teria que obedecer à palavra de Deus. Então, ele obedecendo à palavra de Deus, quando eu digo de Deus, estou falando de Jesus, ele está entendendo que Jesus é a autoridade. E ao mesmo tempo que Jesus é autoridade, a presença de Jesus ali, tudo pode levar nós a crer que os peixes estavam dormindo. E só a presença de Jesus, sendo a autoridade, sem jogar isca, sem jogar alguma coisa para atrair os peixes, a isca para atrair o peixe, só a presença de Jesus atraiu os peixes. E detalhe, 2 tipos de peixe foram atraídos por Jesus. Peixes
que se perderam e os peixes próprios natural dali do lago de Genezaré foram atraídos por Jesus. E quando Pedro lançou a rede, aí ele ficou surpreso. Por quê? Porque quem tinha dado as ordens era Jesus, a autoridade naquele momento. Então, para Pedro isso foi um grande milagre, para a multidão isso foi um grande milagre. Tanto que Pedro chama a multidão que estava do outro lado para ajudar. A multidão não, desculpa, os discípulos que estavam do outro lado, para ajudar a ele puxar a rede, levar a rede. Então a reação de Pedro no versículo 8, ele ao ver o milagre, Pedro, o que Pedro faz? Olha que coisa magnífica, maravilhosa. Mediante a todo o cenário que ele estava passando, frustração, insegurança e depois o sucesso, ele reconhece a autoridade de Jesus e ele se prostra aos pés de Jesus, reconhecendo que se Jesus não tivesse ali, nada teria acontecido. Peixe nenhum ele tinha pego. As redes estariam vazias ou estaria sem peixes. Então o que ele entende? Ele entende que a presença de Jesus trouxe algo extraordinário, ou seja, ele reconheceu a santidade de Jesus e a sua própria condição de pecador. Porque ele pede para se separar. Quando ele se prostra, ele fala assim, Senhor, separa de mim o meu pecado. Ele se considerou ou reconheceu que ele é pecador. Aí quando nós olhamos ainda para esse magnífico texto, o que nós vemos? A barca ali, ou o barco de Pedro, representava o púlpito, um espaço em que os discípulos estavam. Então, olhando a grosso modo o contexto, Jesus, ele estava falando com Pedro e Jesus sabia que Pedro tinha experiência. Jesus sabia que Pedro tinha experiência com peixe. Mas agora, o que Jesus está mostrando para ele? Além de ser autoridade, Jesus assume o controle da vida de Simão. Jesus assume o controle da vida de Pedro naquele momento. Então, automaticamente, o que Jesus faz no final, quando Pedro obedece a Jesus por sua frustração, quando Pedro obedece a Jesus pelo milagre, porque através da obediência o milagre veio, o milagre aconteceu. Através da obediência, ele também teve direito, mesmo sendo um pecador, a reconhecer a santidade de Jesus. E a reação de reverência a Jesus é algo que chamou a atenção na vida de Pedro. Por quê? Porque Pedro, no final, Jesus chama ele para uma grande missão. Qual é a missão? Ser pescador de pessoas. Por quê? Bagagem para pesca ele já tinha, experiência para pesca ele já tinha. Agora, a transformação dele seria para pescar pessoas, trazer pessoas para o reino do Senhor. Então, ao mesmo tempo, Jesus estava transformando a profissão de Pedro em grande pregador da palavra, um grande pregador do evangelho. Mas, primeiro, ele teve que obedecer à palavra de Jesus. Então, eu queria despertar curiosidade em todos nós, que muitas das vezes nós não observamos a palavra de Jesus. Você que está me ouvindo aí do lado da tela, observe muito a palavra de Jesus, com muita dedicação, com muita disponibilidade, e pedindo para que Deus venha falar com você quando você estiver no momento de frustração, quando você estiver no momento de insucesso, quando você estiver no momento de insegurança. A palavra de Deus ela serve para esses momentos. E muitas das vezes nós ficamos a ver navios com muitas coisas que estão acontecendo nesses tempos, nessa época. Nós agimos igual Pedro, nos comportamos igual Pedro. Pedro foi inseguro, Pedro fracassou, Pedro ficou, não vou dizer com trauma, mas ele ficou com dúvida. Mas algo chamou a atenção, a obediência à palavra de Jesus. E nós erramos muitas das vezes porque não obedecemos à palavra de Jesus. Jesus não deu uma ordem desfavorável, Jesus deu uma ordem favorável para Pedro. Favorável, lança a rede para esse lado. Então Jesus, o homem que já tinha andado
o homem que andou ou iria andar sobre as águas, agora executa esse fenômeno maravilhoso para mostrar para Pedro a autoridade que ele tem, para mostrar para Pedro que ele tem controle sobre a vida de Pedro também. Eu sei que quando bate a insegurança, quando bate o fracasso, quando bate... quando nós não temos sucesso naquilo que nós queremos, isso nos frustra. E aconteceu com Pedro. Mas Pedro, do outro lado, ele foi feliz. Por quê? Porque ele obedeceu a palavra de Jesus. E quando se obedece à palavra de Jesus, automaticamente as coisas acontecem. A centralidade do texto aqui nós observamos, é obediência à palavra de Jesus. Ou à palavra de Deus. Jesus, o que Jesus representou para Pedro? Jesus representou a palavra, Jesus representou a autoridade, Jesus mesmo na desobediência, na obediência, ele encerrou o momento de frustração de Pedro. Mesmo que ele trabalhou toda noite, sem nada pescar, sem nada pegar, ele viu que, através da obediência, veio a resposta. Mediante a tua palavra, lançarei a rede. Aí ele veio com aquela quantidade de peixe. E qual é o milagre? Aquela rede cheia, abundante, próspera, com cheio de peixe. Então, o barco ficou tão cheio, devido a ele obedecer o comando de Deus, o comando de Jesus, que quase chegou a afundar a rede tão cheia que estava. Aí que lição que nós tiramos com esse texto? Nós não podemos deixar a frustração tomar conta de nós. Nós temos que deixar Jesus tomar controle da nossa vida, assumir o controle da nossa vida, ou do nosso barco, ou da nossa casa, do nosso trabalho. Temos que deixar Cristo assumir o controle. Se Cristo estiver no controle, as coisas vão fluir, as coisas vão acontecer. Ao mesmo tempo, eu disse que o horário que Pedro estava pescando, principalmente à noite, não é o horário adequado, porque ele ficou de manhã até a noite. Quem sabe virou a madrugada. Mas não é propício, é o momento que os peixes podem estar dormindo. Mas a partir do momento que ele obedeceu, tudo mudou, tudo transformou, e Jesus delega para ele uma nova missão de fazer o quê? Pescadores de vidas, de homens. Jesus demonstra a sua graça, o seu amor para com Pedro. Então, meus queridos, o que eu quero, para me finalizar a mensagem, eu quero dizer para vocês o seguinte: a resposta de Pedro leva-nos a entender a importância de obedecer à palavra de Jesus. Mesmo nós não entendendo, mesmo nós não duvidando, mas o importante é o resultado. E Pedro viu o resultado. O resultado foi algo favorável para Pedro. E outra situação também ele, diante da reação dele, ele refletir que quem é aquele homem extraordinário? Quem é aquela figura que está ali, aquela personalidade que está ali, que está com ele ali, que faz com que ele reconhece a santidade desse homem que é Jesus. Mas o que chamou atenção foi o fato de ele obedecer a palavra de Jesus. Como ele obedeceu, as frustrações encerraram. Como ele obedeceu, o sucesso chegou. Aí, alinhado a tudo isso, o milagre apenas demonstrou o poder de Jesus, mas também para outros discípulos que estavam curiosos para ver o desfecho desse cenário. O que iria acontecer? O que vai ocorrer? Jesus simplesmente muda tudo. Pedro passa a ser pescadores de homens. Nós também somos pescadores de pessoas. Só que nós precisamos fazer o quê? Obedecer a palavra de Jesus. E a conclusão que nós temos é o seguinte: essa passagem ela é muito rica. Ela ilustra a chamada de Jesus para os discípulos, mas a importância da obediência à palavra dele. A interação de Jesus com a multidão, a interação de Jesus com Pedro, o relacionamento de Jesus com Pedro foi algo assim extraordinário. Jesus, no meio daquela multidão, ele conseguiu mirar, olhar, apontar o alvo que era Pedro. Depois, dispensa comentário de quem foi Pedro. Pedro foi um grande homem de Deus.
Pedro, tudo bem, depois ele escorregou, mas ele teve um grande sucesso. Grande sucesso no Evangelho, na caminhada, na jornada. Por quê? Porque ele obedeceu à voz de Deus. Diferente lá do Antigo Testamento, lá em Gênesis, quando Adão não obedeceu. Adão ficou frustrado. Adão ficou, vamos dizer assim, foi um fracassado? Sim, mas Pedro aqui, ele teve sucesso, porque ouviu a voz de Deus. Então, a obediência à voz de Deus é muito mais importante do que nós nós irmos para nossas próprias razões, por nós irmos para nossos próprios objetivos. Tudo bem que o objetivo faz parte do contexto, mas mediante a voz de Deus, o cenário muda. E o cenário mudou quando Jesus fala para Pedro, lança ali a rede. E Pedro lançou, Pedro obedeceu. Nós devemos fazer isso. E esse texto também nos remete quando o povo de Manassés, né? É Manassés? Efraim, o povo de Efraim espalhou-se pelo mundo. Quando o povo de Efraim espalhou pelo mundo, tudo leva a crer também que eles também ouviram a palavra de Deus, porque eles estavam como perdidos e foram achados como se fosse peixe, perdido, e o Senhor permitiu. Jesus está olhando só a multidão, mas o povo de Israel, a maioria, se perdeu, porque virou norte e sul, não saiu do contexto não, pessoal, só para nós entendermos. E a palavra diz assim que o Senhor veio para aqueles que eram seus e não receberam. E isso leva a crer que eles se perderam, então como se fosse peixe perdido. Então Jesus veio trazer a rede para resgatar esses peixes que também estavam perdidos. Esse ponto nós vamos falar outro dia. Voltando ao contexto, figura principal aqui, e a palavra-chave para esse texto, Pedro, ou melhor, palavra de Deus. Devemos ouvir a palavra de Deus. Devemos guardar a palavra de Deus, devemos executar a palavra de Deus. Mesmo no momento de insucessos, de fracassos, de traumas, a palavra de Deus é importante. Ah, pastor, mas a palavra de Deus é importante. Se nós nos deixarmos levar pelos insucessos, pelos fracassos, sem ouvir a Deus, nós vamos nos perder. Nós vamos ser uma pessoa sem rumo, sem beira e sem rumo. Mas obedecendo a palavra de Deus, Jesus vai nos dar um norte. Foi o que aconteceu com Pedro. Jesus deu um norte para ele. Jesus designou para ele uma missão. E é isso que Cristo quer fazer com as nossas vidas. Quer nos designar uma missão. Então gostaria que você ficasse com essa palavra no teu coração. Em nome de Jesus. Amém?